Dessa vez o Ângelo não escapa. Dessa vez, Ângelo Gabriel deve estar sendo vendido do Santos FC. Meus queridos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Prosa Santista. Eu sou o Rex, apresentador aqui do canal. E hoje nós vamos falar sobre a possível venda de Ângelo para o Chelsea da Inglaterra. Hoje a gente chegou com uma nova notícia relacionada a isso. E nesse vídeo vou anunciar para vocês a notícia, valores, como tudo deve ocorrer e também com fontes confiáveis, tá? Fontes confiáveis. E por fim, devo dar minha opinião sobre o caso, até pra gente combater a desinformação e para podermos opinar sobre o assunto, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos e vamos começar o seu vídeo, tá? Então, essa notícia começa com Fabrizio Romano. Fabrizio Romano começou noticiando o caso. Então, o Fabrizio Romano, ele, na verdade, não foi a primeira fonte, mas foi a fonte mais confiável ali, que fala que Chelsea have agreed, né, fez uma proposta de 15 milhões de euros por o talento brasileiro de 2004, Ângelo. Ângelo teria se acordado com o Chelsea e já teria um contrato com data final até 2029. Ele provavelmente começa a pré-temporada no Chelsea e tem a possibilidade de ser emprestado para outro time. O Barça tem uma cláusula, né, de 48 horas para poder falar, né, intervir, já que ele tem a possibilidade de intervir numa compra, mas não irá fazer. O Fabrizio Romano crava que ele não irá fazer. Não é um going to not, é um not going to, alguma coisa assim. Ele fala will not do it, ou seja, não vai fazer, tá? Então, o Barça não vai intervir na compra de Ângelo Gabriel pelo Chelsea. Então, o futuro do Ângelo, muito provavelmente, é o Chelsea. E aí a gente já tem fontes nacionais falando disso, tá? Então, a gente começa aqui pela UOL. A UOL com o talentosíssimo Lucas Mussetti falar que o Chelsea está perto de contratar o Ângelo. O Chelsea oferece 15 milhões de euros, 80 de reais, ao Santos. E a proposta está na mesa do Santos e deve ser aceita. O Santos tem 70% dos direitos e vai ficar com 56 milhões, tá? O Barcelona não demonstrou interesse em exercer essa prioridade de compra e o Chelsea vê muito potencial do Ângelo apesar da sua oscilação, tá? Então, também já saiu aqui que o Santos tem proposta de 79,4 milhões do Chelsea, que é esses 80 milhões que estão mencionados, né? Que fala que o Chelsea apresentou uma proposta equivalente a 15. Inicialmente o Jet tinha falado não entre 2 milhões porque achou que eram libras, mas são euros, tá? Então, são esse valor de 80 milhões de reais. E basicamente o Chelsea está próximo de ser fechado, tá? Então provavelmente o Ângelo vai sim pra lá, tá? Qual que é o ponto importante? Vai lembrar que o Ângelo, né, o Flamengo tentou tirar o Ângelo do meio do ano aqui do Santos por um valor de cerca de 63 milhões de reais, tá? E aí ia comprar 50% dos direitos do Ângelo. Então você vê que as propostas não fogem, né? A questão é, o Santos não podia vender para o mercado interno, isso ia mostrar uma fraqueza do clube muito grande. Então, uma proposta vindo do Chelsea, vindo de fora, aí já tá mais ok, já tá mais de boa, já tá mais factível. O que me fez pensar é apenas em uma suposta proposta que apareceu aqui na TNT. Basicamente, é essa proposta aqui, ó. Deixa eu até pegar pra vocês. Não sei se tá pegando certo. Acho que agora tá certo, né? Tá certo. Então, que o Newcastle, segundo a TNT, teria oferecido 110 milhões de reais pelo Ângelo, mas o clube recusado. Isso teria sido no meio de julho do ano passado, e os novos ricos teriam oferecido esse valor, né? Informação divulgada pelo Gol, confirmada pela TNT Sports, tá? E aí, teoricamente, o time pensou em pagar a monitora e poderia pagar até 35 milhões de euros. Então, hoje a gente estaria ganhando ali por volta de 15, a gente estaria falando antigamente ali, desses 35 milhões de euros, né? 15, né, quem tá falando hoje? 15 milhões de euros, a gente tá falando agora de 35, né? Então, o Ângelo naquela época estava em outro momento, o Santos recusou, mas a gente percebe que, de fato, o Santos deve ter perdido uma grana por ter perdido o timing de vender o Ângelo. Isso eu poderia falar, eu vou ser mais cirúrgico na minha visão. Eu acho que não é que o Santos perdeu o timing de vender o Ângelo. O Santos está sofrendo. Tem um vídeo, vou deixar no card aqui em cima, que é um vídeo onde eu falo sobre o Rueda. E nesse vídeo que eu falo sobre o Rueda, eu falei que o Rueda
ele parou de investir no clube para baixar os custos e melhorar a economia, mas fez com que parasse de entrar receitas e o valor das vendas diminuísse. Para mim, isso é um retrato da gestão financeira do Rueda. O Rueda, ele preferiu muitas vezes vender jovens, contratar velhos sem perspectiva, que eram apostas, falando em patrimônio financeiro. E sabe o que isso causa? Uma desvalorização geral dos seus ativos. O Ângelo, ele teve essa proposta de 10 milhões. E é muito fácil a gente falar, o Santos perdeu o timing e agora tem que aceitar uma proposta menor. Mas a minha visão não é que o Santos perdeu o timing e está tendo que aceitar uma proposta menor. O Santos deixou de investir no time, o Ângelo deixou de render o que poderia render e agora o Santos está tendo que aceitar uma proposta menor. Não porque errou o timing, mas porque deixou o time muito fraco, que desvalorizou o ótimo ativo que tinha, que era o Ângelo. Tá? O Ângelo não é um jogador fraco, pipoqueiro, ruim, que muita gente crava. Isso é uma coisa que eu posso falar, pelo menos pela minha observação. Posso ver que ele vai para a Europa e se prova um jogador que não tem nível para. Mas o Ângelo tem sim um potencial grande. Tá? Não à toa ele tem ido para o Chelsea. E o Santos está vendendo por esse valor, justamente porque, na minha visão, formou times em volta do Ângelo que desvalorizaram o ativo da Vila Belmiro. Tá? Então, por isso que ele se desvalorizou e está sendo por um valor menor do que propostas do ano passado. Agora, um outro ponto importante, se a proposta nesse momento é boa, sim. Uma porque o Santos vive em uma crise financeira ferrada, porque o Rueda não só não melhorou, como pode ter piorado ela ao deixar as receitas do Santos cair lá embaixo. O Santos precisa de contratação para se manter na Série A, então a vinda do Ângelo pode dar esse respiro, pode ser a esperança que a gente precisava para conseguir os jogadores que vão conseguir causar uma mudança por estarem mais prontos, tá? E pro Ângelo é uma boa, o cenário dele tá bem queimado, ele mal consegue ter liberdade para fazer o que quiser na Vila. Ele tenta criar uma, duas boas jogadas, como que, por exemplo, que o contra o Flamengo e o Marcos Leonardo perdeu, e o time em volta não ajuda. Quando ele não consegue criar, justamente porque o time não ajuda, a culpa é sempre colocada nele. E qualquer episódio polêmico é voltado a ele, por causa que a torcida tá pegando no pé do menino. Então, ele mudar de áreas e ir pra Europa é resolver dois problemas com uma cajadada só. Acho que o Ângelo tá correto em sair. O valor é coerente com o valor que o Flamengo ia pagar, então o Santos faz sentido aceitá-lo. Uma pena só que o Santos tenha que aceitar tão pouco por um jovem tão promissor, por conta do time que montou e por ter queimado tanto o menino aqui dentro, tá? Eu acho que é bom pros dois, é uma proposta que deveria ser aceita e deve ser aceita. O fim da linha pro Ângelo Gabriel no Santos. E agora o jogador deve ir reforçar a Europa, deve ir reforçar o Chelsea. Na verdade deve ser emprestado, dar uma circulada ali pela Europa. E no fim, talvez voltar pro Chelsea, tá bom? É isso, meus queridos. Agradeço quem assistiu o vídeo até aqui, muito obrigado. Peço seu comentário, seu like, sua curtida, sua inscrição aqui no canal, muito obrigado. E agora eu